no livro do profeta Jonas. Irmãos, como esta passagem tem falado comigo no livro do profeta Jonas. Estamos muito felizes pela presença do Espírito Santo. Estamos felizes pela presença de Jesus no nosso meio. Estamos felizes com a presença das nossas visitas nesta noite. Pastor Paulo Silva, da sua esposa, pastor que pastoreou essa igreja. Nós estamos felizes que eles estão conosco, você que nos visita também. O livro de Jonas é um livro diferente, porque os profetas, os livros proféticos, eles são de orientação. É o profeta que diz o que vai acontecer, o profeta que diz que está condenando a questão do pecado. Ele não é uma narrativa, é uma mensagem, ele é uma experiência que o profeta está tendo. Não é uma narrativa de experiência, é uma narrativa de experiência do profeta. Não é o profeta avisando de algo, não é o profeta instruindo sobre algo, não é o profeta confortando ou confrontando. Não. O livro de Jonas é a experiência do homem de Deus com Deus. Seu ministério profético foi lá no reinado de Jeroboão II. O profeta, eu vou chamar de profeta enrugado. Jonas, para mim, é o profeta enrugado. O calor aqui é muito grande e você fica horas e horas e horas na piscina. Você pode fazer isso? Você começa a perceber que as suas mãos começam a ficar enrugadas. E o profeta, ele passa 3 dias no suco gástrico da baleia. Então ele está muito enrugado, o profeta. Imagina o profeta enrugado nas ruas de Nínive. Aquele semblante daquele homem, tudo enrugado, com suas mãos. Imagina. Então o profeta enrugado, sua mensagem, sua aparência chamou a atenção. A aparência do profeta chamou a atenção. O profeta que se levanta para combater o pecado, o profeta que se tem uma mensagem da parte de Deus, agora esse profeta é chamado a ser missionário. E algumas vezes nós ficamos assim com Deus, mas o Senhor me chamou mesmo para fazer isso? Ah, Deus, eu não sei cozinhar direito, o Senhor me chamou para servir lá na cozinha. Ah, Senhor, o Senhor me chamou para esta função, para esta atividade. Então o profeta agora é chamado para ser missionário. É o profeta missionário do Antigo Testamento para pregar para uma cidade de 120.000 pessoas. O profeta representa a igreja que não quer realizar a missão. Jonas representa a igreja que foge da missão. Jonas representa esse cristão que não quer falar de Jesus para as pessoas, que não quer apresentar o plano da salvação para as pessoas. Eu quero que Deus mate os pecadores. É isso que o profeta Jonas tem no pensamento. Porque os ninivitas são cruéis, eram pessoas cruéis. Os ninivitas eram pessoas extremamente maldosas. E no pensamento de Jonas, que não foge muito do pensamento de muitas pessoas, o maldoso cruel precisa morrer. Eu ganho mais que eles morram. Isso está no coração, na mente de Jonas. Perverso, ruim, gente ruim, tem mais é que morrer. E Deus fala assim: Jonas, você vai pregar arrependimento, você vai pregar conversão, você vai pregar para que eles se arrependam. Deus é o Deus de pecadores, de gente ruim. Deus é Deus de gente ruim. Deus é Deus de gente pecadora. Uma cidade pecadora, pessoas condenadas à morte, capital do Império Mundial Assírio, um país temido, o
odiado. Os ninivitas eram odiados. É nesse contexto que levanta o profeta enrugado. É nesse contexto que levanta alguém para poder falar sobre o plano que Deus tem para eles de salvação, de perdão. Sendo que o povo de Deus é chamado para isso. Jonas é a oportunidade de Deus. Eu e você somos a oportunidade de Deus para os odiados, para os malvados, para os perversos. Eu e você somos a oportunidade. O nome Jonas significa pomba. Profeta, pomba, que simboliza o Espírito Santo. É incrível isso. Mas tem uma carnalidade. O louvor cantou, que nós queremos que Deus venha, que a gente venha matar a nossa carne. E aí a gente encontra o profeta Jonas na sua carnalidade. É isso mesmo, nós somos carnais, nós temos sangue quente, mas é cheio do Espírito, porque a pomba representa o Espírito Santo. Missão: convencer do pecado. Missão do Espírito Santo: convencer da justiça. Missão do Espírito Santo: convencer do juízo. O profeta enrugado está andando por Nínive, falando do plano de Deus, levando o povo ao arrependimento. É o Espírito Santo fazendo a missão dele. Um pouco perverso. Jonas nasceu em Gati-Efer. É muito interessante isso, porque o profeta Jonas, ele prediz no tempo de prosperidade de Salomão, segundo Reis 14:25. Ele é profeta. É como o pessoal do louvor. Eu sou do louvor. Então hoje eu chamo o pessoal do louvor para vir orar pelas pessoas. Não, mas eu sou de cantar. Eu não sou de orar pelas pessoas. É o Jonas. Eu chamo o pessoal da diaconia para orar. Não, eu sou de servir a ceia. Não, de orar pelas pessoas não. Ou eu chamo a intercessão. Hoje vocês vão cantar. Não, pastor, nosso negócio é orar. É o Jonas. Jonas é profeta. E como profeta, ele fala para Salomão, em 2 Reis 14:25, que Salomão vai ser próspero. Deus mandou Jonas falar: Salomão, você vai ser um rei muito próspero, vai haver um tempo de prosperidade. No nosso chamado, a gente tem coisa que a gente ama fazer, e tem coisa que tem que fazer, você fala assim: não, meu chamado não é esse, é Jonas. É como eu chamar o pessoal da diaconia, irmãos. Hoje é vocês que vão fazer o louvor. Não, pastor, de jeito nenhum. É Jonas. O que Deus nos chama a fazer? Que nós viramos Jonas. Não, eu sou profeta. O meu negócio é falar de pecado, condenar pecado, fazer missão, não, evangelizar, não é comigo isso. Quantos pastores se rotulam? Não, meu ministério não mexe com isso. Vamos chamar alguém lá, um especialista lá, porque isso aqui é Jonas. O Jonas do nosso tempo. Jesus Cristo fala do profeta Jonas, na experiência lá em Mateus 12, 40-41. A resposta de confronto pela mensagem, a ação do homem, a reação de Deus. Olhar para o capítulo 1 de Jonas, você que abriu a sua Bíblia, e ver Deus neste livro. Na ação do profeta, na vida do profeta, na vida das pessoas, ver Deus além do escrito, ver Deus no controle de tudo, ver Deus, o Deus do amor, ver Deus da compaixão, ler Jonas e ver Deus da compaixão, ver Deus da oportunidade, ver Deus no controle da missão, olhar, leitura, para ver o controle da missão. Ver Deus no envio. O que Deus está disposto a fazer para enviar alguém? Ainda mais quando alguém não quer ir. É o caso. Ver Deus que faz tudo para salvar pecador, gente cruel, gente que não merece, que nem eu e você, Ver Deus que não faz acepção de pessoa. Nesta leitura, ver Deus disposto a tudo para salvar. Ver Deus no controle do vento, da água,
dos animais, ver Deus no controle, ver Deus falando através de tudo que é a criação, ver Deus na expressão de amor, ver Deus na vida e também na morte. Olhar para o capítulo 1 e ver a reação do rei. Porque o capítulo 1 vai falar da reação do rei. Quando ouve de Deus, e eu tenho ouvido de Deus, e qual tem sido a minha reação? Deus tem falado comigo, o que eu tenho feito? Qual é a minha reação? Deus tem ministrado no meu coração, qual é a minha reação? Ver a ação de Deus, a reação do rei. Ver o líder como rei de Nínive, dando exemplo, e os teus súditos seguindo o rei, os liderados seguindo o líder. Ver os atos e gestos de humilhação do rei, porque é um decreto de destruição, um decreto de morte. Deus fala pelo profeta, e aí a gente vê os atos de humilhação, os gestos de arrependimento, frutos de arrependimento, reconhecimento do pecado, reconhecimento. Que chegou a hora de um acerto de contas. Deus em Jonas fala assim: chegou a hora do acerto de contas, ou arrependimento, ou vai haver a destruição de toda a cidade. Chegou o acerto de contas. O acreditar na palavra do profeta enrugado. Eu fico pensando, imaginando o profeta todo enrugado falando, né? Um profeta já conhecido. Não é um profeta desconhecido, é um profeta conhecido, mas que o seu semblante está diferente. Sua experiência foi de 3 dias semi-morto, simboliza, representa muito Jesus nos seus 3 dias. Depois ele ressuscita e Jonas vem trazendo uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação. As crianças acompanham os seus pais. No texto vai dizer que as crianças vão para o arrependimento, as crianças vão para o jejum, para a oração. É impressionante isso, irmãos, como as nossas crianças acompanham a nossa conduta, como os nossos filhos acompanham a nossa conduta, a obediência ao rei, no jejum, na oração. Ver a resposta de Deus. Deus responde a nossa oração, ao nosso jejum. Deus responde. Olha para a sua Bíblia, Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque na sua malícia subiu a terem. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão, e deitado, dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e disse: que se passa com você? Agarrado no sono, levanta e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizíamos uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de que nos veio sobre nós este mal. E lançaram sorte, a sorte sobreveio sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de que sobreveio este mal sobre nós. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povos tu és? Então ele respondeu: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, e fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia tornando-se cada vez mais tempestuoso. Respondeu: tomai, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disse: Ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós o sangue deste homem, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Levantaram a Jonas, lançaram-no ao mar, e cessou o mar e a fúria. Temeram, pois, este homem. Em extremo, o Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor, que fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esse teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amados, quem fala com Jonas? Quem fala com você? Quem fala comigo? Precisamos ouvir a voz de Deus. Tem muitas pessoas que falam: pastor, como é que Deus fala? Deus fala usando criança, Deus fala usando a sua esposa, Deus fala usando o seu marido, Deus fala usando o pastor, Deus fala usando a sua palavra, Deus fala com você no íntimo do seu coração, na sua mente. Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para falar conosco. Deus fala. Quem fala com Jonas é Deus. E Deus é muito claro com Jonas na instrução. É muito importante isso. Deus é detalhista na instrução. Quando Ele nos fala para fazer alguma coisa. E uma das coisas que Deus tem falado, ministrado: cuida do teu coração, guarda o teu coração, porque dele sobrevêm todas as bênçãos. Então não guarda no seu coração ressentimento, mágoa, rancor. Guarda o teu coração. Guarda a tua família, zela pela tua família. É Deus dizendo: dê prioridade para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Dá prioridade para a sua família. Deus falando conosco: dispõe-te, age, faz. O que Jonas faz? Foge da tarefa de servir. Ele foge de ser missionário e paga uma passagem direto, uma viagem. É muito interessante, amados, que algumas pessoas falam assim: se o dono do bar soubesse que Jonas trairia a tempestade, como vender uma passagem para que vai trazer problema? É como se nós soubéssemos que as pessoas que querem se relacionar conosco vêm trazer problema, nós não nos relacionaríamos com elas. Não tem como o dono do barco. Outra coisa, barco vendia passagem, transportava pessoas, não tinha como o dono do barco não vender passagem para Jonas. Até eu questiono alguns pregadores que falam assim: cuidado para quem você cobra a sua passagem para entrar no seu convívio. Você não conhece, o dono do barco não conhecia as pessoas. Diferente se eu conheço as pessoas e quero um relacionamento com elas. Diferente se eu sei que aquelas pessoas querem ser usadas por um adversário, matar, roubar e destruir. Eu quero um relacionamento com elas. Eu quero que ela entre no meu carro. Eu quero que ela entre na minha vida. Eu quero que ela entre na minha família. Está me vendo um exemplo claro agora, pelo Espírito Santo? Como que é isso de comprar uma passagem para uma pessoa que vem trazer tempestade para a minha vida? Uma jovem, eu trabalhava com ela, e nós sabíamos que ela namorava um usuário de drogas, para ser exato, usuário de cocaína. E aquela jovem disse que ia casar com ele. Eu disse: olha, você deveria esperar ele deixar a dependência da droga, porque você se casando com o usuário vai trazer tempestade, vai trazer problema. Não, ele disse que depois que nós casarmos, e a gente escuta muito esse discurso, né, pastor Paulinho? Não, depois que casar a gente muda. Não, espera ele mudar primeiro, espera ele não usar mais a droga, para você casar com ele. Mas ela comprou a passagem, ela aceitou ele e casou com ele. 90 dias depois eu estava no juiz, sendo testemunha dela, para a pensão alimentícia, porque ele usava todo o dinheiro para comprar droga e não comprava leite para criança.
porque ela já estava com o filhinho dele e ele não estava pagando atenção. Então é diferente quando eu sei que existe um Jonas querendo entrar no meu barco. Irmãzinhas, presta atenção, por favor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abre os olhos das irmãs, porque tem Jonas querendo entrar no seu barco para trazer tempestade, dor de cabeça, trazer problema. Mas Jonas é um passageiro, e algumas vezes acontece isso. Vamos dar carona. Outro exemplo lá de Moçambique, né? Outro exemplo que Deus está me trazendo, né? Dizem de que é que você faz a coisa na inocência e depois você trouxe o Jonas para o seu barco. Um senhor lá em Moçambique foi chamado para fazer uma viagem com o seu carro, levar o pai com os filhos por uma determinada cidade. E aquele pai pagou para aquele senhor levar de carro ele e os 2 filhos para uma cidade. E ele foi lá, recebeu a passagem deles e levou. Só que o pai estava sequestrando os filhos. A mãe da criança entrou na justiça e estava processando aquele senhor porque ele foi participante do sequestro. E para aquele homem provar que ele não sabia de nada, ele só estava transportando. Algumas vezes, inconscientemente, nós colocamos Jonas no nosso barco. Mas Jonas entrou no barco e Deus está no negócio. É maravilhoso saber, irmãos, que Deus está no negócio e Jonas no nosso barco. Entra no nosso barco e vem causando tempestade. E aí eu começo a pensar, a meditar assim: em que momento eu, Paulo, causo tempestade? Mas o que causou a tempestade? Alguém pode me dizer, você que está acompanhando aí o raciocínio da pregação, o que causou a tempestade? O que causou a tempestade, igreja? O quê? Perfeitamente, a desobediência de Jonas. E que o Espírito Santo revele a mim, revele a você, que algumas vezes os causadores de tempestade somos nós, com a nossa desobediência. Se nós formos para o jardim do Éden, queridos, olha só, a desobediência de Adão e Eva causou todo um transtorno. E aí, irmãos, nós ficamos querendo saber quem é o causador da tempestade na minha vida espiritual, quem é o causador da tempestade na minha vida física, emocional, financeira. Eu vejo muito cristão apertado financeiramente, em grande tempestade financeira. Quem é o causador? Gosta de um carnê e oferta então. E aí você é causador da sua dor de cabeça. Você é causador do seu problema. Querido, é importante nós termos essa noção. Então, Jonas é o causador da tempestade. Entra na vida dos outros para causar tempestade. Pessoas que entram na nossa vida para causar tempestade. E nós temos que entender que algumas vezes eu sou causador. Tempestades são necessárias. Vixe, pastor, você tem certeza? Sim. Tempestades são necessárias. Nas tempestades se revela quem nós somos. Nas tempestades vem a revelação de quem nós somos. A experiência de John Wesley voltando do país lá. Tentando lembrar o país que ele estava voltando e o navio começou a enfrentar uma tempestade. O Wesley estava com medo de morrer e os moravianos louvando a Deus. Glória, glória, aleluia, nós vamos se encontrar com Jesus. E o Wesley morrendo de medo, eu vou morrer. Não tinha certeza da salvação. Tempestade faz parte das nossas vidas, irmãos. E pessoas criam para nós. Algumas vezes as pessoas criam tempestade para nós. Nós estamos na época da informática, do print. Você manda uma conversa para uma pessoa, a pessoa faz um print e espalha para a cidade toda aquele print, e cada um que lê interpreta de um jeito, daqui a pouco você está aí prestando conta do que você falou. Tempestade. Tempestade revela quem nós somos. Tempestade revela a nossa dependência. Quem nós dependemos? Tempestade, revelação de Deus. É na tempestade que Deus manifesta poder. Revela que estamos
Se estamos fugindo, de quem nós estamos fugindo? Algumas vezes de nós mesmos, né? Do encargo, do chamado. Por favor, eu e você temos um chamado, como Jonas tem um chamado, e nós não podemos nem devemos fugir do nosso chamado. Bem, dá vontade de fugir do nosso chamado, mas Deus tem um peixe te esperando. Ou você vai, ou você vai. Ou de baleia, ou de metrô, ou de avião, ou de barco. Mas sei lá, Deus vai, irmão, vai fazer, não tem jeito. Você se entregou para Jesus, agora Jesus tem um compromisso com você. Entendeu? Aí ele vai te usar como instrumento nas mãos dele. Deus é o causador de tempestade. Não, pastor, não vai não, Deus. Eu preciso tratar com você, vai ser no meio da tempestade. Eu preciso ver se a sua fé está ou não está no que você realmente crê. Deus vai lançar o barquinho, irmãos. Não, Senhor, não faz isso, não faz. Deus faz, irmãos. Deus está na tempestade para tratar, para moldar, para revelar o caráter. Quando eu vejo aqui o caráter de Jonas, eu fico decepcionado comigo, não com ele, porque somos todos iguais. Quando Deus chama para fazer algo que eu não gostaria de fazer, é simples isso. Deus chamou algo que Jonas não queria fazer. Deus chamou algo que eu também algumas vezes não quero fazer. Eu me lembro que a minha crise no pastorado era fazer ofício fúnebre por causa do trauma que eu tinha do falecimento do meu pai. E eu tinha trauma de fazer ofício fúnebre. Eu falei, Deus, o Senhor quer que eu seja seu pastor? Então o Senhor vai ter que me curar desse negócio. Eu amo fazer ofício fúnebre. É porque no momento de nascer pessoas na hora da morte ali, e a palavra diz que é melhor lugar onde tem choro, porque é um lugar que tem festa, porque onde tem choro todo mundo vai refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida. É nas tempestades que nós somos assim, como eu estou longe de Deus. Ou na tempestade você fala assim, como eu estou agarradinho com Ele, como eu estou juntinho, meu Deus, a tempestade está vindo, você está bem sossegado, e você está falando assim, vai passar, e Deus está comigo. E as pessoas falam assim, nossa, mas você não está desapavorado, você não está desesperado, você não está arrancando os cabelos. Não, meu Deus está comigo. Eu sei que Ele vai dar vitória, eu sei que essa tempestade vai passar, eu sei que esse problema vai ter solução. Gente, no meio da tempestade há a manifestação de milagres, há a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, há a manifestação da presença de Deus. Deus vai intervir em meio à tempestade. Amém. Ou clamamos a Deus, ou dormimos. É porque tem alguns que estão dormindo em meio à tempestade. E aqueles que estão dormindo falam assim, você está indo para a reunião de oração? Ora por mim. Pessoas que estão passando tempestade, ou espiritual, ou físico, ou emocional, ou financeiro, ou problema no casamento. Vamos pôr no grupo de oração, para pedir oração por mim. Porque eu estou passando um problema sério aí. Pessoas que estão dormindo em meio às tempestades. E nós temos que acordar a pessoa. Opa, irmão, já passou do tempo de você ser ora por mim. Tá? Já está no tempo de você ir orar pelas pessoas que estão enfrentando tempestades. As perdas são necessárias. As perdas da vida vão acontecer, não tem como nos impedir. Mas aí vem como é que nós vamos agir e reagir em relação às perdas. Porque quando a tempestade vem, eles estão preservando a vida. A vida é mais importante que a mercadoria que eles estão transportando. E a mercadoria que eles estão transportando é de muito valor, querido. E aí nós temos que entender que algumas vezes Deus permite que eu venha perder alguma coisa material para ver se o meu coração está mesmo nas pessoas e não no material. Roubaram tal coisa de um irmão que é assim com Deus. Deus só está falando assim, eu quero ver se o coração dele não está mesmo na coisa material. Por isso que eu permiti, porque eu quero tratar o caráter dele, que fala uma coisa e não sente outra. Não é verdade. Está chorando, está reclamando. Onde está o Senhor que permitiu isso? Está no sublime, maravilhoso trono. E Ele está conduzindo tudo isso. Estamos lá nas enchentes lá na Bahia, enchentes lá em Minas, querido. E uma pastora metodista pediu oração pelas vidas. É isso que é importante. As vidas. É muito mais importante do
coisa, na prática é outra. Então Deus vai permitir tempestades, enchentes, ciclones. Nós passamos uma emoção de misericórdia, que susto, que medo, achando que nós ia partir. Irmãos, Deus permite ciclones, tempestades, aonde está o nosso coração. Lança fora da sua vida, lança fora da sua casa aquilo que não tem valor, irmão. Lança fora, é mais importante as vidas do que coisas. Quanta briga por causa de computador, por causa de celular, quanta briga por causa de coisas materiais, quanta briga, quanta discussão por coisas materiais. Lança fora. Vida humana é muito mais importante. O clamor daqueles homens ali é pelas vidas. Vamos jogar as coisas do barco, vamos tirar da nossa vida aquilo que só atrapalha, irmãos. Em tempestades todos têm um Deus a buscar. Nas tempestades cada um busca o seu Deus. Qual que é o seu Deus? É muito interessante isso. Todos no barco vão buscar o seu Deus. E Jonas é despertado, busca o seu Deus. Puxa vida, e ele diz, ele profeta, né? Assim com Deus, profeta, eu sou profeta. Revelação, discernimento. Qual é a causa da tempestade, irmão? E por incrível que pareça, algumas vezes o Espírito Santo vai falar assim: Paulo Cunha, é você o causador dessa tempestade, filho. Ô meu filho, olha o que você fez e causou toda essa tempestade, essa confusão. E como pastor eu ainda posso usar, né, do artifício, porque Deus mandou. Algumas pessoas causam uma tempestade e falam assim: não, porque Deus mandou. É difícil isso, irmãos, porque algumas vezes as pessoas estão contradizendo a palavra de Deus. Não, Deus não mandou, Ele não contradiz a sua palavra. Ele diz para a gente ser pacificador e não causador de tempestade. Será que eu ouvi a voz do Espírito ou ouvi a minha voz? Ou o meu desejo, o meu coração? Enganoso é o coração do homem, obstinado. Então eu preciso pensar, igreja, se eu sou causador. A revelação, o discernimento, qual a causa da tempestade, do problema, da aflição que estou passando. Deus trouxe a causa da tempestade. E aí Jonas fala assim: sou eu. Muitas vezes atendendo casais, né? O marido chega e fala que a esposa disse aquilo, aquilo outro. A esposa chega, o marido fala, a minha esposa disse aquilo outro. E aí a gente tem que falar, dizer o seguinte: o problema não é a sua esposa. O problema não é o seu marido, o problema é você. Seu temperamentinho, brinquedinho, tem que ser do seu jeito, senão não está bom, ninguém vai ficar com você. A tempestade causada é você. Se o seu Espírito Santo não tratar de você, não transformar você, ninguém te suporta, nem você mesmo. Então a causa da tempestade sou eu. Eu preciso perguntar para Deus: Deus, eu sou a causa da tempestade. No meu trabalho, trabalhei 15 anos numa empresa, tinha pessoas que nós não conseguimos colocar para trabalhar junto. Era pôr para trabalhar junto, ele brigava e discutia. E aí nós chamamos a pessoa: o problema não são, nós pusemos você com fulano, não deu certo, Beltrano não deu certo, o problema é você. Então se você não se acertar com as pessoas, você vai ser demitido. Eu era supervisor, eu tinha que falar: ou você se enquadra, ou você vai ser demitido. E é o que está acontecendo no meio evangélico. Casa com a primeira, o problema é ela, desquita, divorcia da primeira. Casa com a segunda, e desquita, divorcia da segunda. Casa com a terceira. O problema é a pessoa, não é os maridos, a esposa que vai se separando, gente. Por favor, em nome de Jesus, causador de tempestade. Então vai com o Espírito Santo para ele moldar temperamento, caráter. Isso não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alerta, porque eu tenho que acordar. Eu preciso de acordar que o problema não é a igreja, o problema sou eu. A igreja somos nós. E aonde eu for, eu vou levar a causa da contenda, a causa da tempestade. Qual é a sua ocupação, Jonas? Qual é o seu chamado? Empresta para minha esposa aquele livro que eu deixei aí, que eu quero mostrar para você. Todos nós temos uma vocação
um chamado de Deus. Se você não fez esse discipulado, eu quero convidar você em 2022 a fazer esse discipulado para descobrir qual que é a sua vocação, qual o seu chamado. Deus tem um chamado, uma vocação para você. E você que já fez, exerça um chamado, a vocação que Deus concedeu a você, por favor, em nome de Jesus, no dia da prestação de contas, minha, sua, nossa, aqui, Deus vai perguntar assim: meu filho, minha filha, você está exercendo o chamado que eu estabeleci para você? Ou você fez como Jonas, ficou fugindo a vida inteira do seu chamado, dizendo que você não podia fazer, dizendo que você não era capaz de fazer, se escondendo, ou dizendo que você, enfim, justificando alguma coisa? Não justifique diante de Deus aquilo que Deus chamou você para fazer. E Deus não chamou você para ficar de braço cruzado, varão valente, valoroso. Deus não chamou você, mulher virtuosa, para ficar de braço cruzado. Deus não chamou você para se envolver com o reino, com as coisas do reino, com Deus, com as coisas de Deus. Deus não chamou você para fazer tudo, não me chamou para fazer tudo, mas cada um tem o seu chamado. E quando perguntado para Jonas, quem é você? Eu sou profeta. De onde você vem? Eu sou servo de Deus. Qual a sua terra? Eu sou de Israel. Eu sou cristão. Eu tenho um chamado de Deus. Eu tenho uma convocação do Deus Todo-Poderoso. E eu não posso desobedecer. Eu não posso fugir. Tem consequência quando eu fujo. Tem consequência quando eu desobedeço. Tem consequência. A desobediência gera tempestade, irmãos. A desobediência gera morte. A desobediência gera perdas. Eu demorei a entender um texto, porque eu tenho dificuldade mesmo de entender. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Os pais comeram uvas, engordaram os dentes dos filhos. Eu falei: Deus, eu não estou entendendo isso. Como é que é isso, Deus? Como que os pais comem uvas verdes e engordam os dentes dos filhos? Deus falou assim: é simples, porque as atitudes dos pais refletem nos filhos. O compromisso do pai e o zelo dos pais gera isso nos filhos. A prioridade que os pais dão para as coisas de Deus gera nos filhos. Eu não abro mão de servir ao meu Deus, eu não abro mão de obedecer ao meu Deus, eu não abro mão da minha vocação, do meu chamado. Você, irmão e irmã, tem uma vocação, tem um chamado. Você é ministro, você é sacerdote, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus quer te usar. Você é um evangelista, você é um missionário, você é um profeta, você é um pastor, um sacerdote da sua casa. Deus não revoga o chamado. Deus chamou-nos para servir. Sou eu a causa da tempestade? Pode lançar ao mar. Jonas fala para aqueles homens: fica tranquilo, sou eu a causa. Sou eu a causa da briga em casa. Sou eu a causa da discussão em casa. Sou eu a falta de zelo pelas coisas de Deus. Sou eu a causa de não fazer coisa bem feita no ministério. Sou eu a causa, queridos. E eu quero que o Espírito Santo me capacite. Eu quero resolver com Deus. Eu quero me acertar com Deus. Eu preciso me acertar com Deus. Eu tenho que me acertar com Deus. A desobediência gera perda do privilégio, da parceria com Deus. É isso mesmo. Deus é nosso parceiro. Parceiro seu. A desobediência gera prejuízo para as pessoas da nossa casa. Você é o intercessor da sua família, queridão. Sexta-feira, 19h30, vem aqui, coloca a sua família na presença de Deus, irmão. Amada, coloca como prioridade. Eu vou ser intercessor da minha casa, da minha família. Eu vou ser o profeta que Deus me chamou, a minha vocação, o meu chamado. Estou vendo meus pais, filhos, pais e mães vendo filhos com um caminho tortuoso. Passou da hora de você fazer uma campanha de jejum e oração pela libertação do seu filho. Mas já fiz, pastor. Enquanto não for liberto, não para de fazer. É assim mesmo. Obediência. A desobediência torna o coração insensível, torna o coração indiferente. A desobediência faz a gente perder a integridade e a confiança. O profeta Jonas perdeu a integridade e a confiança. E Deus veio ter que tratar com o profeta. Deus tem que tratar comigo. Trata comigo, Deus. Deus, se eu sou o problema, trata comigo. Eu não vou fugir
problema. Voltando novamente ao exemplo de trabalho, né? A pessoa entendia que era um problema, ela vinha pedir a conta. Eu quero demissão. Não, você não vai sair, você vai ficar, você tem que só ser tratado. Não, se eu sou um problema, eu peço demissão. Não, você não tem que sair, você tem que se consertar. Ah, pastor, eu quero sair da igreja. O problema é o senhor. Não, você não tem que sair, o problema é se consertar. Liberar perdão, pedir perdão, deixar de causar tempestade, briga, discussão, romper com a fofoca, com a mentira, com a inveja. Coisas que geram tempestade, irmãos. Isso tudo gera tempestade. Ciúme, quero que seja do meu jeito. Tem um causador de tempestade? Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não pode ser. É causador de tempestade. O Espírito Santo vem me ministrando ao meu coração. No capítulo 2 de Jonas, o rei estabelece jejum e oração. Todo mundo se humilha e todos se arrependem. Deus espera isso de mim e de você. Amém. Que nós venhamos orar e jejuar pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso ministério. Que nós venhamos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo e querendo transformação do temperamento, da personalidade. É isso que Deus espera. No capítulo 2. No capítulo 3, os ninivitas creem em Deus. O rei manda até os animais, não dá nenhum alimento por 3 dias para os animais, todo mundo entra no jejum. É muito bonito isso. Moveu o coração de Deus. Deus, Ele deixa de, não vão mais destruir inimigos. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Jonas. Eu não quero encerrar com um comentário, eu quero encerrar com a leitura, porque um comentário é muito pouco para essa leitura, para o entendimento que Deus quer dar para nós. Jonas capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou no extremo por causa da planta. Jonas tinha feito a missão, a cidade tinha se arrependido, Jonas agora está cansado, e Deus, o maravilhoso, no controle de todas as coisas, né? Faz você tirar férias e descansar. Aleluia, glória a Deus, né? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Oh Jesus maravilhoso, Jesus! O Senhor mandou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Não, Deus está com brincadeira. Primeiro me tira as férias, agora me faz eu romper as férias, ter que trabalhar nas férias. Ainda mais você vai na casa de familiar que tem serviço para fazer, que sabe o que você faz, né? Será que você está de férias mesmo? Vamos fazer essa obra aqui. Puxa vida, né? Acontece, né? Mas vamos lá. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pedia para se morte, dizendo: melhor eu morrer do que viver. Jonas está aborrecido com Deus. Quantas vezes eu e você ficamos aborrecidos com Deus? Ah, Deus não era bem desse jeito que eu queria, não. Meu marido, eu queria tanto um marido, mas não veio perfeito. Aí eu queria tanto uma esposa, mas tem uns probleminhas que Deus está falando com você. Enfim. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável você ficar bravo por causa dessa situação, Jonas? Ele respondeu: é razoável a minha ira, sim, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum? Você está tão zangado com uma planta que você não plantou, não cultivou. Fui eu que fiz tudo aí, Jonas. Qual que não fizeste crescer, numa noite nasceu, na outra pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade do Nínive, que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais? Deus está confrontando a cada um de nós, sensíveis
um cachorro atropelado na rua, mas indiferente de uma criança passando fome. Sensíveis a algumas coisas que nos acontecem, mas nem aí para o ser humano que está indo para o inferno sem conhecer Jesus. Deus está dizendo com Jonas: Jonas, você está tão revoltado com a planta, e de que a planta é nada, e você pregou e 120 mil pessoas se arrependeram e foram salvas. Deus está chamando nós. Para que o nosso coração é sensível, irmãos? Eu vejo o coração humano sensível para tantas coisas e não sensíveis para as coisas de Deus. É isso que Deus está falando com Jonas. Está tratando com ele. O profeta está sendo tratado, por isso que é um livro da experiência do profeta. E eu e você temos um livro sendo escrito com as nossas experiências. Eu me identifico com este homem que eu reprovo, mas que Deus fala assim: Paulo, eu preciso que só você obedeça. Obediência é melhor que sacrifício. Deus fala comigo assim: eu vou fazer de tudo por tudo para salvar as pessoas, e eu quero você me ajudando nesse processo de salvação. Eu quero que você jejue, eu quero que você ore, eu quero que você dê valor às pessoas mais do que às coisas, eu quero que você ame as pessoas mais do que as coisas, eu quero que você aprenda com o rei de Nínive que há necessidade de humilhação, de oração, de jejum, de arrependimento. Pare de ser causador de tempestade, de contenda, de briga, de discussão. Pare. E seja agente de reconciliação, de paz. De realmente dizer assim: não é assim que nós vamos resolver essa situação. Pare de criar tempestade. Tem até aquele ditado assim: está fazendo tempestade num copo d'água. Nós temos isso na igreja. Tempestade num copo d'água. Pelo no ovo. Nós encontramos um pelo no ovo. Somos profetas, somos sacerdotes, somos agentes da paz, somos representantes e embaixadores de Cristo Jesus. Somos a diferença, nós temos que fazer a diferença. Jonas reflete o meu caráter. Jonas reflete o caráter de cada um aqui, que precisa ser moldado, transformado pela ação poderosa do Espírito Santo, nos tornando filhos obedientes ao Pai. E quando o Pai fala assim: é isso que é para fazer, nós vamos fazer, Senhor. Vamos fazer o nosso melhor para o Senhor. E vamos fazer na oração, no jejum, nós vamos nos humilhar na sua presença, nós vamos reconhecer ao Senhor. E quando alguém, como Jonas, entrar no seu barco, que o Espírito Santo te dê sabedoria para livrar o Jonas que entrar no seu barco. Porque ele não vai sair, é você que vai ter que jogar ele. Verdade, irmãos. Verdade. Tem pessoas que entram na nossa vida só para dar dor de cabeça. Quer que a gente fique carregando que nem bebezinho para lá para o outro. Não, filho, não tem tempo para isso não. Só tem 2 filhos. Chama-se Jéssica e Rua. Esses são os 2 filhos. Os outros são irmãos em Cristo, não são meus filhos. Não, você não vai me carregar para baixo, para cima, fazer isso e isso. Não. Não, Jonas. Você vai casar uma tempestade no meu casamento, na minha família. Presta atenção, é você que não, é você que... O Jonas falou: gente, joga eu fora. É isso mesmo. Se você identificar um Jonas que está causando tempestade no seu casamento, eu estava falando com um recém-casado, um amigo dele de solteiro, queria que ele fosse para as baladas. Eu falei: não, joga esse Jonas fora aí, fala para esse seu amigo aí que o tempo de solteiro acabou, agora você é casado, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que dar atenção a ela. Se o seu amigo falar assim: mas e a nossa amizade? A nossa amizade continua, mas Jonas, você não vai entrar nesse barco aqui e afundar meu casamento. É você que tem que jogar o Jonas. E nem isso o Jonas é capaz de sair do barco, né? Você está entendendo? O Espírito Santo revela para você. E algumas vezes até paga para o Jonas, né? Como o Jonas pagou, recebeu lá. Mas que o Espírito Santo te dê sabedoria do que fazer com os Jonas que querem entrar nas nossas vidas para causar tempestade.
tempestade. No ministério pastoral, a gente tem algumas lições de pessoas que querem ser Jonas. Durante o dia, não procura Deus. Aí, 2 horas da manhã, pastor, corre aqui expulsar demônio. Jonas, querendo causar tempestade no seu barco. Você está querendo dormir, descansar, 2 horas da manhã, manifesta demônio. O dia inteiro para buscar Jesus, a semana toda para buscar Jesus. Agora, nessa horário, é Jonas querendo causar tempestade, irmão. Joga Jonas do barco. Você não está servindo de Satanás, você está servindo de Deus. E a serviço de Deus fala assim: vamos fazer a obra enquanto é dia. Você está entendendo, igreja? É que sai comentário assim: nossa, mas meu pastor quis lá naquilo lá expulsar o demônio. Quanto tempo tem para falar de Jesus, aceitar Jesus, andar com Jesus, que aí o demônio não entra, igreja? É ou não é? É, igreja? Então vamos parar de ficar cuidando de gente que não tem compromisso com Jesus. Vamos parar de ficar dando atenção a quem não tem compromisso. Não acredito que chamaram o pastor Paulo e ele não foi lá expulsar o demônio. Mas quanto tempo tem para tomar a decisão de andar com Jesus? Aí não entra o demônio. E daqui a pouco vai entrar de novo, porque não tem compromisso, vai entrar de novo. Vai chamar quem? Aí chama o pastor de fora, lá de Andirá, lá de Cambará. E os pastores vêm mesmo, está certo eles ir. Porque a primeira vez vai, a segunda vez vai, a terceira vez não quer compromisso, não adianta. Vai acontecer igual os pastores de Itamaracá. Não quer compromisso, gente. O que é isso? Causadores de tempestades que nós temos que tirar do nosso barco. Vamos ficar de pé, vamos orar. Você que está enfrentando uma crise de desobediência, você que está enfrentando uma tempestade, você que está, nesta noite Deus está chamando você, vocacionando você. Se nesta noite você quer fazer reconciliação com Jesus, se nesta noite você quer dizer a Jesus: eis-me aqui, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Eu tenho um chamado missionário, evangelístico, eu sou sacerdote da minha casa, eu sou intercessor da minha casa. Se nesta noite você quer assumir um compromisso de orar e jejuar pela sua família, pela sua vida, se nesta noite esta palavra falou com você, chama você a uma decisão. É você que tem que jogar os Jonas que tem causado tempestade na sua vida, e você não sabe como fazer isso. Algumas pessoas falam assim: pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou magoar, eu vou entristecer. Então fica com o Jonas no seu barco, a tempestade vai aumentar. Não vai deixar de amar, não vai deixar de ajudar, mas não vai afundar a sua vida, a sua família, seu relacionamento, por causa do Jonas, por causa de pessoas que não querem nada, ter um compromisso com Deus, não quer obedecer a Deus. Se essa palavra falou com você e você reconhece que você é um causador de tempestade, peça para o Espírito Santo agir na sua vida. Peça perdão, se humilhe diante de Deus, se reconcilie com Deus. Fala: Deus, estou aqui, usa a minha vida. Eu quero ser o seu missionário, a sua missionária. Pai, eu quero te pedir a ação poderosa do teu Espírito Santo, visitando os teus filhos e filhas neste momento. Ó Deus, que a mesma conduta que houve no rei de Nínive, de apregoar jejum e oração, se humilhar diante do Senhor e pedir perdão, assim seja com o teu povo, os teus filhos. Assim como o Senhor tratou com Jonas, mostrando para ele que ele era sensível a uma planta, mas insensível à vida das pessoas, Pai. Assim como no coração do Jonas havia, Senhor, ódio, havia rancor, havia mágoa, havia ressentimento, ele queria, Senhor, que aqueles malfeitores, aqueles assassinos fossem punidos pelo Senhor. E algumas vezes esse sentimento vem no nosso coração, no coração da tua igreja, dos teus filhos. Pai, eu peço a ação do teu Espírito Santo arrancando do nosso coração esse tipo de sentimento, que nós devemos valorizar as pessoas, evangelizar as pessoas, amar as pessoas mesmo em meio aos seus pecados, às suas transgressões, assim como o Senhor fez com Jonas. Faz conosco, trata conosco, se necessário, Senhor, ministra ao nosso coração,
nos exorta. Espírito Santo de Deus trata do caráter, do temperamento. Foi isso que o Senhor fez com o profeta, faz conosco também. Assim como o Senhor perdoou a cidade toda, nos perdoa também, Senhor. Às vezes que desobedecemos o Senhor, às vezes que fomos igual ao Jonas, desobedientes ao Senhor, nos perdoa, Pai. Estamos aqui, chama-nos, convoca-nos para a missão. Estamos disponíveis ao Senhor. Que a ação poderosa do Teu Espírito Santo nos capacite a fazer a Sua doce, maravilhosa vontade. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Você pode se assentar um minutinho? Quero chamar o pastor Paulo Silva com a sua esposa, porque nós não vamos deixar de